Deus é justo, e essa sua característica é claramente percebida desde o momento em que ele se revelou ao mundo. É contra sua natureza permitir que aquele que cometa o mal saia impune e que o insensato não lide com as consequências dos seus atos. Por que é que assistimos bandidos tendo mais segurança que o trabalhador honesto? Celebridades ganhando rios de dinheiro enquanto professores recebem um trocado? E empresários de sucesso com tantas atividades ilícitas enriquecendo e crescendo cada vez mais? Essas e outras inúmeras injustiças são inegáveis. Na verdade, basta abrirmos os olhos que veremos muitas outras. A iniquidade parece inundar o nosso mundo e quando lidamos com injustiças que nos prejudicam diretamente, a revolta parece ainda maior. É quase impossível não questionarmos: por que há tanta injustiça no mundo? Você não é o único a se inquietar diante dessa realidade. Na verdade, este tema está muito mais presente nas Escrituras do que pensamos. O salmista, por exemplo, declarou: "Os meus pés quase tropeçaram, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios." O profeta Abacuque também orou ao Senhor dizendo: "Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida." Essas são as declarações de homens de Deus. Até mesmo os mais santos da história bíblica relutaram com essa realidade. Diante da aparente impunidade, o salmista chegou a quase desviar o seu andar e escolher o caminho dos pecadores. Já o profeta Abacuque, abalado com aquilo que via à sua volta, parou de profetizar ao povo e se voltou para Deus. Antes de mais nada, ele precisava entender o agir do justo juiz em meio a tanta injustiça. Mas foi justamente diante da maldade no mundo, especialmente nos momentos em que o povo da aliança sofria nas mãos de povos ímpios, que os profetas receberam uma revelação poderosa: o dia do Senhor virá. Ao ler os profetas do Antigo Testamento, percebemos temas em comum entre todos eles. Esses homens de Deus denunciaram inúmeros pecados e deixaram algo claro: Deus nunca esteve alheio à maldade que tomou conta da humanidade. E no fim, os ímpios não passarão impunes e os maus colherão aquilo que plantaram. Os profetas enfatizam como Deus é zeloso com sua justiça. Ele não a abandonou, mas agirá em poder no tempo determinado. Sendo assim, acerca da impiedade e da aparente impunidade, as Escrituras nos ensinam duas coisas. Muitos pagarão pelo mal que cometem ainda nesta vida. Os exemplos do Senhor se levantando em justiça e trazendo as devidas punições para os maus são inúmeros, mas podemos destacar o exército egípcio, por exemplo, que foi engolido pelo mar enquanto tentava alcançar o povo de Deus. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. No dia do Senhor, todos serão julgados segundo suas obras. A ira de Deus se acumulará contra os maldosos. O Senhor não está cego ao sofrimento dos justos e enxerga a impiedade no mundo. No tempo devido, sua ira será derramada. A este respeito, o profeta Isaías declara: "Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis." A verdade é que a justiça de Deus é espantosa, mas os profetas já anunciavam o fim dos tempos e o julgamento divino sobre as nações. Eles já declaravam que o inferno é uma realidade, especialmente destinada aos ímpios, arrogantes e incrédulos, aqueles que não se renderam ao senhorio de Deus nem seguiram suas leis com zelo e dedicação. Mas e nós? Estamos livres dessa condenação?
A verdade é que é muito mais fácil apontarmos a maldade na vida dos outros do que a reconhecermos em nossas próprias vidas. Talvez você até se considere uma pessoa justa, boa e irrepreensível em seus atos. Alguém muito melhor que os bandidos que inundam nossas ruas, as celebridades que enchem nossas mídias e os empresários que enriquecem de forma ilegal. Mas se aceitarmos a verdade bíblica que trata da punição que aguarda os ímpios, devemos também crer no restante dela. A Bíblia é clara em dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. Não há ninguém que faça o bem. Algumas verdades bíblicas parecem penetrar o nosso coração, eu sei. Não é à toa que a palavra define ela mesma como uma espada afiada. Pode ser difícil de aceitar, mas todos nós somos maus e injustos por natureza. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. No temível dia do Senhor, ninguém estará salvo apenas se apoiando em seus próprios atos de bondade. Essa é a razão de Deus ter nos enviado o seu Filho Jesus. Ele foi entregue como um sacrifício em nosso lugar. E na cruz, a ira de Deus, que deveria cair sobre nós, foi derramada sobre ele. Graças à morte de Jesus, fomos justificados diante de Deus. No temível dia do Senhor, aquele que aceitou este presente de graça, justiça e misericórdia estará a salvo. Não por seus próprios atos de bondade, mas por causa do maior ato de bondade que o mundo já viu. Diante da pergunta, por que há tanta injustiça no mundo? Devemos mesmo nos alegrar ao reconhecermos que nós, injustos e maus por natureza, fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Estamos quase chegando ao fim da série de perguntas que muitas vezes tomam conta dos nossos corações. Se você não quer perder os nossos próximos vídeos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!